Não fale, sussurrou Maria com urgência, pressionando a mão trêmula sobre a boca da senhora Catherine Williams enquanto passos se aproximavam da porta do quarto. A empregada filipina de 28 anos jamais imaginou que limpar a cobertura do dono do maior império têxtil de Manhattan a levaria a este momento aterrorizante. Pela fresta da porta, a voz gelada de David Williams ecoou enquanto ele falava ao telefone. Ela tem 52 anos, sem filhos, os pais já morreram. Tudo será meu esta noite. Faça parecer natural, um ataque cardíaco por estresse. De qualquer forma, a empresa já está destruindo. O coração de Maria batia tão forte que ela tinha certeza de que a senhora Williams podia ouvi-lo. A mulher que a tratara como família por 2 anos estava prestes a ser assassinada pelo homem em quem mais confiava. Os olhos da senhora Williams se arregalaram, seus óculos de leitura de grife quase escorregando do nariz ao perceber a terrível verdade. Não se preocupe com testemunhas, continuou David com uma calma arrepiante. A empregada vai para a cama cedo, e a segurança não patrulha a cobertura depois das 22 horas. Uma injeção, de manhã, serei o novo viúvo de Manhattan e bilionário. A maçaneta começou a girar. Maria prendeu a respiração, puxando a senhora Williams para as sombras do closet. Mas o que David não sabia era que Maria o observava há meses, notando detalhes que em breve transformariam seu plano perfeito em seu pior pesadelo. Crescida nos bairros pobres de Manila, Maria Santos aprendeu a sobreviver sendo invisível, atenta e sempre 3 passos à frente. Ao chegar em Nova York com apenas um diploma de enfermagem que não era reconhecido nos Estados Unidos, ela aceitou o único trabalho disponível, limpar casas de milionários. Mas Catherine Williams era diferente. Ela não apenas pagava bem, tratava Maria como um ser humano. Suas mãos curam mais do que limpam, dissera a senhora Williams certa noite, ao vê-la cuidar de um pequeno corte no dedo com a delicadeza de uma enfermeira. Tive sorte de ter encontrado você. Essa bondade despertou em Maria algo feroz e protetor. Ela começou a reparar nos pequenos sinais, como David nunca perguntava sobre o dia da esposa, como revirava os olhos durante suas ligações de negócios, e como se encontrava secretamente com um médico misterioso que fazia visitas depois da meia-noite. Quando os passos de David se afastaram, Maria soltou o ar. A senhora Williams a encarou com lágrimas escorrendo pelo rosto, a traição devastadora atingindo-a como um soco. Mas o que nenhuma das duas sabia era que Maria vinha gravando tudo no celular. E aquilo era apenas o começo de um plano que destruiria David Williams de formas que ele jamais poderia imaginar. A pessoa mais perigosa em qualquer lugar é sempre aquela que todos subestimam. Se esta história de coragem e justiça está prendendo a sua atenção, inscreva-se em nosso canal, porque o que vem a seguir vai provar que, às vezes, a arma mais poderosa contra o mal é a força silenciosa de quem se recusa a ficar em silêncio. 3 semanas antes, Maria havia notado pela primeira vez o estranho visitante noturno. O Dr. Marcus Reed chegava pontualmente às 23 horas, carregando uma pequena maleta preta e exibindo uma expressão que fazia os instintos de enfermeira de Maria gritar em perigo. Ela se escondeu atrás da ilha da cozinha, observando enquanto David lhe entregava um envelope cheio de dinheiro. Cloreto de potássio, sussurrou o Dr. Reed. Imita perfeitamente um ataque cardíaco. Indetectável em autópsias comuns. Mas você precisa garantir que ela esteja sozinha. Naquela noite, Maria começou a documentar tudo. Ligações gravadas pelo monitor de bebê que ela havia escondido no escritório de David. Fotos do médico misterioso. Capturas de tela das mensagens de David para sua amante, uma modelo de 26 anos chamada Ashley, que acreditava estar namorando um bilionário prestes a se divorciar. O que David Williams não entendia era que Maria Santos não era apenas uma empregada filipina. Ela era enfermeira registrada e já havia trabalhado no pronto-socorro mais movimentado de Manila, onde vira mortes suspeitas suficientes para reconhecer os sinais de um assassinato médico. Seu pai havia sido detetive de polícia antes que autoridades corruptas destruíssem sua carreira, e ele lhe ensinara que a justiça às vezes exigia paciência e precisão. Na manhã seguinte, após ouvir o plano de assassinato, David entrou na cozinha com sua arrogância habitual. Maria, disse sem sequer olhá-la,
A senhora Williams não vai se sentir bem esta noite. Provavelmente precisará descansar cedo. Certifique-se de não incomodar a cobertura depois das 21h. Maria assentiu de forma submissa, os olhos baixos. Sim, senhor. Quer que eu prepare algo especial para ela? O sorriso cruel de David se alargou. Apenas o chá de camomila de sempre. Do resto eu cuido. Ele fez uma pausa, encarando com desprezo a pequena figura de Maria. Sabe, depois desta noite, as coisas vão mudar por aqui. Provavelmente vou precisar de outro pessoal. Mais jovem. Mais americano. A ameaça pairou no ar como veneno. Maria continuou limpando o balcão, mas dentro dela ecoava a voz do pai. O culpado sempre se entrega, Anak. Ele não consegue evitar se gabar. A senhora Williams passou o dia em seu escritório, sem saber que o marido finalizava os planos com o Dr. Reed. Maria a observava através das portas de vidro, aquela mulher brilhante que havia construído um império têxtil do nada, que falava 5 idiomas, que doava milhões a hospitais infantis. David via apenas uma conta bancária. Maria via a mãe que nunca tivera. Às 16h, David saiu para o que chamou de reunião de negócios. Maria imediatamente chamou a senhora Williams para a sala de estar. Com as mãos trêmulas, mostrou-lhe as gravações, as fotos, as provas da conspiração que acabaria com sua vida em apenas 5 horas. A senhora Williams desabou na cadeira, o rosto perdendo toda a cor. 23 anos de casamento, sussurrou com a voz embargada. Dei-lhe tudo. Confiei a ele a minha vida. Maria ajoelhou-se ao seu lado, segurando suas mãos trêmulas. Senhora Williams, em Manila temos um ditado: a cobra morde a mão que a alimenta, mas a águia vê tudo lá de cima. Esta noite seremos águias. Mas enquanto Maria explicava seu plano, nenhuma das duas sabia que David havia instalado câmeras escondidas por toda a cobertura na semana anterior. Câmeras que gravavam cada palavra, transformando a estratégia cuidadosa de Maria em uma armadilha mortal que poderia destruí-las. O que Maria descobriria naquelas câmeras mudaria tudo, mas antes precisava convencer a senhora Williams a confiar em um plano tão perigoso que um único erro poderia significar a morte para as duas. Maria fixou a minúscula lente de câmera escondida atrás do espelho decorativo da sala, sentindo o sangue gelar em suas veias. Mas então algo que seu pai, detetive, havia lhe ensinado fez sentido. Quando o inimigo acha que está te vigiando, Anak, é nesse momento que você controla o que ele vê. Senhora Williams, sussurrou Maria, continue falando que está com medo. Chore se conseguir. Ele precisa acreditar que somos indefesas. Enquanto a senhora Williams interpretava seu terror de forma convincente, a mente de Maria percorria a planta da cobertura. Ela havia memorizado cada câmera ao longo de meses de observação cuidadosa. A paranoia de David lhe dera, na verdade, o mapa perfeito do sistema de vigilância. Às 18h, Maria fez uma ligação que mudaria tudo. Tito Carlos, disse rapidamente em Tagalog ao tio no Queens, preciso que você traga seu rádio de polícia e estacione em frente ao 432 Park Avenue. Quando eu mandar a mensagem Salama, ligue para o 911 e diga que viu um homem forçando comprimidos na garganta de uma mulher no 52º andar. Carlos Santos tinha sido paramédico por 20 anos antes de se aposentar. Mais importante ainda, tinha imigrado para os Estados Unidos com Maria e sabia que sua brilhante sobrinha nunca pedia ajuda a menos que vidas estivessem em risco. Enquanto isso, David voltou para casa assobiando, carregando uma garrafa de champanhe cara. Comemorando cedo demais? Perguntou a senhora Williams, a voz firme apesar do terror. Apenas antecipando uma boa noite, sorriu David com arrogância, sem perceber como Maria se posicionava estrategicamente nos pontos cegos das câmeras. Estava ocupado demais mandando mensagens para Ashley sobre a próxima viagem a Paris com seu dinheiro. O que David não sabia era que Maria havia passado o intervalo reprogramando o sistema inteligente da cobertura, uma habilidade que aprenderá com o ex-namorado, especialista em tecnologia em Manila. Cada câmera que David acreditava estar gravando em tempo real agora transmitia um looping de imagens de 3 horas antes,
quando a Sra. Williams lia tranquilamente em sua poltrona. Às 20 horas, o Dr. Reed chegou com sua maleta preta. Maria observou da cozinha enquanto ele entregava a David um pequeno frasco com um líquido transparente. 2 gotas no chá, instruiu Reed. Ela perderá a consciência em minutos. A falha cardíaca seguirá naturalmente. E a empregada? Perguntou David, olhando para a cozinha. O Dr. Reed sorriu friamente. Acidentes acontecem. Vazamentos de gás são comuns em prédios antigos. Até de manhã, não haverá testemunhas nem perguntas. As mãos de Maria se fecharam com força ao perceber que planejavam matá-la também. Mas em vez de medo, ela sentiu a mesma determinação serena que a sustentara nas emergências médicas em Manila. Para eles, ela era apenas uma empregada estrangeira e indefesa. Eles não faziam ideia de que estavam lidando com alguém que já salvara a vida sob uma pressão que não podiam imaginar. Enquanto a Sra. Williams aceitava o chá da noite com mãos trêmulas, Maria enviou a mensagem para o tio. Então fez algo que atormentaria David Williams para sempre. Ativou o sistema de emergência do prédio, que aprenderá a operar durante sua orientação de segurança para residentes. Pelos alto-falantes do luxuoso edifício, a voz clara de Maria ecoou. Aqui é Maria Santos, da cobertura A. Estou testemunhando uma tentativa de assassinato. O Sr. David Williams está envenenando sua esposa com cloreto de potássio com a ajuda do Dr. Marcus Reed. Tenho provas gravadas. Por favor, liguem para o 911 imediatamente. O rosto de David ficou pálido ao ouvir seu nome e crime transmitidos para todos os moradores ricos do edifício. Mas o que mais o apavorou foi o som que veio em seguida, dezenas de celulares ligando para a emergência, e o uivo distante das sirenes já se aproximando de todas as direções. Maria permaneceu calma no batente da cozinha, já não escondida, já não invisível. Seu tio estava certo. A melhor armadilha é aquela que o inimigo constrói para si mesmo, acreditando ser o caçador quando, na verdade, é a presa. A cobertura explodiu em caos enquanto sirenes ecoavam de todos os lados. David Williams agarrou o Dr. Reed pela gola, o rosto distorcido de fúria e medo. Você disse que isso era infalível. Disse que ninguém descobriria. O Dr. Reed já recuava em direção à porta, com a maleta médica apertada contra o peito. Eu não vou cair por isso, Williams. Essa foi a sua ideia, sua esposa, seu problema. Ele atirou o frasco de cloreto de potássio aos pés de David, que se espatifou no mármore. Eu nunca estive aqui. Mas quando sua mão alcançou a maçaneta, a porta se abriu com violência. A detetive Sarah Chen do NYPD invadiu com 6 oficiais, armas em punho. Ninguém se mexe. Dr. Marcus Reed, o senhor está preso por conspiração de homicídio. Isso é uma loucura, gritou David, a voz falhando à medida que a realidade o atingia. Ela é minha esposa. Eu nunca a machucaria. Essa empregada está mentindo, provavelmente tentando nos roubar. A detetive Chen lançou-lhe um olhar de nojo. Sr. Williams, temos sua cobertura sob vigilância há 2 semanas. Sua esposa entrou em contato com o FBI quando descobriu suas contas offshore e seus planos de transferir os ativos da empresa para sua amante. Maria avançou, com o celular na mão. Detetive, tenho 47 gravações do Sr. Williams discutindo o plano de assassinato. Inclusive esta, de hoje à noite. Ela apertou play, e a voz de David encheu o ambiente. Uma injeção, e pela manhã serei o novo viúvo de Manhattan e bilionário. As pernas de David cederam, e ele se deixou cair numa cadeira, finalmente sentindo o peso da sua ruína. Não, isso não pode estar acontecendo. Maria, você é apenas uma empregada. Não entende o que fez. A Sra. Williams se levantou lentamente, com uma voz mais firme do que em anos. David, Maria entende perfeitamente. Enquanto você planejava me matar, eu planejava me divorciar. Enquanto você roubava da minha empresa, ela me ajudava a reunir provas. Enquanto você a via como invisível, eu a via como a filha que nunca tive. Maria retirou uma pasta grossa de trás do balcão da cozinha. Sra. Williams, aqui estão os documentos que pediu,
transferências bancárias para Ashley Morrison totalizando 2,3 milhões de dólares, assinaturas forjadas em contratos da empresa e suas comunicações com outros 3 médicos antes do Dr. Reed concordar em ajudar. O rosto do Dr. Reed se desfez ao perceber a profundidade da armadilha. Você gravou tudo? Mas como sabia? Meu pai foi o inspetor Rafael Santos, da polícia de Manila, respondeu Maria em voz baixa. Ele me ensinou que criminosos sempre acreditam ser mais inteligentes que todos. Nunca desconfiam da pessoa que julgam inferior. Quando as algemas se fecharam nos pulsos de David, seu império já desmoronava. A equipe de segurança da Sra. Williams congelava todas as contas em seu nome. Sua filiação ao clube de campo estava sendo revogada. Ashley Morrison descobria que seu namorado rico não passava de um assassino fracassado cuja imagem estampava todos os noticiários de Nova York. David olhou para Maria com ódio e incredulidade. Você destruiu minha vida. A resposta de Maria foi calma, digna e devastadora. Não, Sr. Williams. O senhor destruiu sua própria vida no momento em que decidiu que bondade era fraqueza e poder era tudo. A Sra. Williams lhe deu amor, e o senhor escolheu a ganância. Ela lhe deu um lar, e o senhor escolheu o assassinato. Enquanto a polícia o levava, David gritou para a cobertura, isso não acabou. Vou recorrer. Vou provar que todos vocês estão mentindo. Mas a detetive Shen tinha mais uma surpresa. Sr. Williams, sua amante Ashley Morrison tem cooperado com nossa investigação há uma semana. Ela forneceu provas adicionais de seus crimes financeiros e gravou suas conversas sobre eliminar sua esposa. Ela vai testemunhar contra o senhor em troca de imunidade. A porta bateu com força, e de repente a cobertura ficou em silêncio, exceto pelos sons distantes da cidade abaixo. Mas enquanto a Sra. Williams e Maria se abraçavam, nenhuma das duas sabia que a prisão de David era apenas o começo, porque a verdadeira transformação de suas vidas estava prestes a começar, de uma forma que mudaria tudo o que acreditavam saber sobre família, justiça e o poder de escolher fazer o que é certo. 1 ano depois, Maria Santos Williams atravessou o palco da Universidade de Colômbia, recebendo seu mestrado em administração de empresas com honras. Na primeira fila, a Sra. Catherine Williams se levantou e aplaudiu, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto via a jovem que agora chamava legalmente de filha realizar seus sonhos. Os papéis de adoção haviam sido finalizados 6 meses antes. A Sra. Williams não apenas deu seu sobrenome a Maria, mas também a nomeou vice-presidente do Império Têxtil Williams, reconhecendo que a mulher que lhe salvara a vida tinha a inteligência e a integridade para conduzir a empresa rumo ao futuro. Quando cheguei pela primeira vez aos Estados Unidos, disse Maria em seu discurso de formatura, achei que sucesso significava ser invisível, estar segura, permanecer calada. Mas aprendi que a verdadeira coragem não é não sentir medo, é fazer o que é certo mesmo quando você está apavorada. Enquanto isso, David Williams cumpria pena de 25 anos por tentativa de homicídio, conspiração e desvio de fundos. O Dr. Reed recebeu 15 anos e perdeu permanentemente sua licença médica. Ashley Morrison, apesar de ter cooperado, enfrentou humilhação pública e ruína financeira quando seu envolvimento no escândalo destruiu sua carreira de modelo. Os amigos de David do clube social evitavam mencionar seu nome. Seus sócios de negócios agiam como se ele nunca tivesse existido. O homem que um dia se julgou intocável agora passava seus dias em um macacão laranja, percebendo que a simples empregada que ele desprezava havia orquestrado a queda mais brilhante da história recente de Manhattan. A Sra. Williams também havia se transformado. A experiência de quase morte lhe ensinara a valorizar relacionamentos genuínos acima dos superficiais. Ela e Maria trabalhavam lado a lado todos os dias, construindo não apenas um império empresarial, mas um vínculo familiar verdadeiro que nenhuma delas esperava encontrar. Sabe qual é a parte mais bonita? Disse a Sra. Williams certa noite, enquanto revisavam relatórios da empresa no escritório que agora dividiam. David pensou que poderia roubar minha vida, mas sua ganância me deu o maior presente. Uma filha que escolheu me proteger quando podia simplesmente ter ido embora. Maria sorriu.
ajeitando a foto emoldurada sobre sua mesa, uma imagem delas duas na cerimônia de adoção, com sorrisos idênticos de pura alegria. Nas Filipinas, dizemos, Angituna e Nakayamana a Indina Zuzuka Sargento, a verdadeira riqueza não se mede em ouro. Você me ensinou que família não é questão de sangue nem de contratos, mas de pessoas que escolhem amar e proteger umas às outras. O Império Têxtil Williams prosperou sob a liderança conjunta. A visão de negócios de Maria, combinada com seu cuidado genuíno pelos trabalhadores, trouxe mudanças revolucionárias na forma como a indústria da moda tratava os imigrantes. Suas fábricas se tornaram modelos de salários justos e dignidade no trabalho. 3 anos após aquela noite aterrorizante, Maria se casou com o Dr. James Shen, irmão da detetive Sarah Shen, que ela conhecera durante o julgamento. O casamento foi realizado na mesma cobertura que um dia fora cena de crime, mas que agora transbordava amor e alegria. Enquanto Maria dançava com o novo marido, sob o olhar orgulhoso da Sra. Williams, pensava na jornada que a havia trazido até ali. De imigrante lutando para limpar pisos a líder empresarial que inspirava mudanças em toda uma indústria. Tudo porque ela escolhera a coragem em vez do silêncio no momento em que isso mais importava. David Williams lhe havia ensinado uma lição, embora não a que ele pretendia. Mostrou-lhe que poder sem integridade não vale nada, que a ganância destrói tudo o que toca e que aqueles que confundem bondade com fraqueza sempre subestimam a força de quem escolhe fazer o que é certo. Maria Santos Williams provou que a pessoa mais perigosa em qualquer lugar não é a que tem mais dinheiro ou o cargo mais alto, mas aquela que tem a coragem de falar a verdade ao poder e a sabedoria de entender que a justiça, assim como o amor, é algo que se dá livremente para criar o mundo em que se quer viver. A melhor vingança não é destruir seus inimigos, é construir algo tão belo e bem-sucedido que suas tentativas de te ferir se tornem a base dos seus maiores triunfos. Se esta história te inspirou a acreditar no poder de fazer o que é certo, não importa o quão pequeno você se sinta no momento, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esta mensagem. Porque às vezes, a palavra mais importante que você pode dizer não é sim para aqueles que têm poder, mas não para aqueles que abusam dele.